Se você é apaixonado por história, precisa ver estas imagens chocantes da Segunda Guerra Mundial. Elas não são apenas fotografias, são janelas para um passado sombrio que moldou o mundo em que vivemos hoje. Cada imagem conta uma história de coragem, sacrifício e, infelizmente, de uma destruição inimaginável. Elas capturam o impacto devastador de um dos períodos mais sombrios da humanidade. A guerra não poupou ninguém, e essas imagens são um testemunho silencioso das vidas que foram alteradas para sempre. A Segunda Guerra Mundial deixou um rastro de destruição e sofrimento sem precedentes. As cicatrizes da guerra são visíveis não apenas nas paisagens devastadas, mas também nos rostos das pessoas que sobreviveram a esse inferno. Algumas das imagens mais impactantes desse período mostram cidades inteiras reduzidas a escombros, vítimas lutando para sobreviver, e a devastação causada pelas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. A magnitude da destruição é difícil de compreender, mesmo quando vista através dessas fotos. Primeiro, as ruínas das cidades bombardeadas. Cada edifício destruído, cada rua coberta de entulho, conta a história de uma comunidade que foi desmantelada. Berlim, Dresden, Varsóvia e muitas outras cidades europeias ficaram irreconhecíveis, tomadas por edifícios destruídos e ruas cobertas de entulho. A vida cotidiana foi interrompida e a reconstrução parecia uma tarefa impossível. Em seguida, Hiroshima e Nagasaki. As bombas atômicas lançadas sobre essas cidades não apenas destruíram infraestruturas, mas também deixaram um legado de sofrimento humano que perdura até hoje. Fotos de corpos carbonizados, sombras permanentes deixadas pela explosão e sobreviventes com queimaduras graves mostraram ao mundo o horror de um ataque nuclear. Essas imagens são um lembrete sombrio do poder destrutivo da tecnologia quando usada para a guerra. Depois, os campos de concentração libertados. A libertação desses campos revelou ao mundo a extensão da crueldade humana. Imagens de prisioneiros extremamente magros e traumatizados revelaram a brutal realidade do Holocausto. A desumanização e o sofrimento infligidos a milhões de pessoas são difíceis de compreender. Mas essas fotos ajudam a manter viva a memória dessas atrocidades. Refugiados e órfãos eram uma visão assombrosa. Milhões de pessoas foram deslocadas, forçadas a deixar suas casas e buscar segurança em terras desconhecidas. Milhões perderam suas casas e famílias. A guerra não poupou ninguém, e as imagens de famílias deslocadas e pessoas sem teto são um testemunho da tragédia humana em uma escala massiva. Fotos de crianças órfãs vagando pelas ruas ou esperando por ajuda humanitária tornaram-se símbolos da tragédia humana. Essas crianças, muitas vezes sozinhas e desamparadas, representam a perda de inocência e a destruição de futuros promissores. Por fim, as execuções de criminosos de guerra. Os julgamentos de Nuremberg foram um marco na justiça internacional, e as imagens das execuções dos oficiais nazistas condenados são um lembrete de que a justiça pode prevalecer, mesmo após os piores crimes. Após os julgamentos de Nuremberg, algumas imagens mostraram a execução de oficiais nazistas condenados por crimes contra a humanidade. Essas execuções foram um passo importante para a justiça, mas também um lembrete do preço da guerra. Essas imagens não apenas documentam a destruição da guerra, mas também servem como um lembrete severo dos horrores que a humanidade pode desencadear e da necessidade vital de evitar conflitos futuros. Elas nos ensinam sobre a resiliência humana e a importância de lutar pela paz, para que tais tragédias nunca mais se repitam.